E a era paleozoica, ela se iniciou aproximadamente 540 milhões de anos e foi até aproximadamente 250 Quem tava nessa milhões de época aí anos. junto com esse mano? Justamente, nenhum dinossauro. Esses caras, eles são anteriores à era dos dinossauros. Nossa, esse cara é velho. É. Os dinossauros, eles só surgiram quando essa turminha foi extinta. Como essa turminha foi extinta, Rafa? Ah. A gente tem algumas extinções bem documentadas nas rochas, né? E a extinção que causou o fim da era paleozoica e o fim de toda essa biota, né, que a gente chama de biota do Paleozoico, que inclui esses trilobitas, a causa mais provável foi uma elevação de magma muito intensa por muito tempo, né? Ficou a Terra expurgando magma por muito tempo, durante milhares de anos. E isso liberou muita toxicidade para o meio, né? Isso daí acabou contaminando todos os ecossistemas, né? Então, 90% da vida que existia no planeta Terra Isso foi. se foi. 90%. É uma coisa assim impressionante. Você sabe qual que foi as outras... As 10% sobreviveu? Tem, tipo, algum registro? Tipo, Então, esse animal é da Terra e é, tipo... As baratas. não, então, os caras que sobreviveram e se deram muito bem no que veio a ser chamado depois de Era Mesozoica foram os dinossauros. Os dinossauros, os ancestrais dos dinossauros viviam no final da Era Paleozoica, onde viviam os trilobitas e tudo mais. E aí, quando teve essa grande extinção em massa, né, que acabou com todos os ecossistemas ficaram abertos, né, como se tivesse nichos vazios prontos para ser ocupados novamente por aqueles sobreviventes. E aí, os parentes, os ancestrais dos dinossauros e os ancestrais dos mamíferos, inclusive, começaram a evoluir nessa nova era, a Era Mesozoica. Só que os dinossauros eles tiveram um sucesso evolutivo assim, disparado. Foi uma coisa assim absurda, né? E evoluíram em várias formas, né, mais lindas possíveis. Enquanto isso, os mamíferos eles se mantiveram geralmente como animais escavadores, pequenos, como ratinhos O que ou existia gambás. de mamífero nessa época? Hã? O que existia de Então, animal mamífero? uns carinhas parecidos com isso, sabe? Tipo Parecido com rato. você, rato. Parecido com gambá, sabe? E esses bichinhos, eles foram lá resistindo todo aquele domínio da era todo o domínio dos dinossauros por milhares de anos. E aí, quando veio a extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram o seu momento, né? Então, Eles não foram extintos, né? muitos foram, Muitos foram. mas aqueles que sobreviveram, eles evoluíram para as várias formas de mamíferos que temos hoje. E os dinossauros sobreviventes também deixaram seus descendentes. Sabe quem são os dinossauros sobreviventes? Galinha. Galinha. Galinha, pai, igual você. É. Paparicó. As aves. O que veio primeiro, Rafa? O ovo ou a galinha? Isso daí é clássica, né? O que você acha? Eu acho que o ovo. E quem botou ovo? Algum outro animal que não era galinha. É bem por aí mesmo. Agora a gente tem a resposta. Caralho, tu é um Cientista, viado. gênio, Eu sou mano. um gênio, mano. Você viu? Que isso. Temos um paleontólogo, Entendeu? outro paleontólogo Fácil. aqui. É só pegar isso aqui e ir pra Já pra- era. Mas, Rafa, então, beleza. Então, praticamente, então nós somos uma evolução dos ratos, né? Os mamíferos da época. Que não era um rato, né? Porque um rato, hoje É o rato tudo de é hoje. evolução. Então, Exato. o rato seria até um outro bicho. Exatamente. Tá. E... Um bicho maior, menor, Rafa? Geralmente pequeno, eles eram Entendeu? bem pequenos. Caraca. E nós, exatamente. E a evolução é um processo contínuo, né? Desde que haja vida, a vida ela não para. Não tem como você frear as mutações, não tem como você frear os cruzamentos. Então você tem novas formas surgindo o tempo todo. Dá pra, tipo assim, acompanhar? Evolução? A evolução tipo, humana, assim, por exemplo. Vou dar um a gente exemplo. vê, não vê? Eu li uma... Ó, me perdoe, tá? Se isso for um...
eu vou falar que isso foi uma Fake atrocidade. news. Eu lembro de criança, tá ligado? Uma parada assim, de uma professora, tipo, de ciências, coisa de sexta série. Ela falar que num período de tempo, tipo, alguns bebês nasciam com tipo, uma ponta aqui, e alguns, pela evolução, tipo, de 20, 30 anos, já não nasciam mais, porque o ser humano estava sempre evoluindo e modificando. Então, é isso que eu queria saber. Tipo, tem como, por exemplo, se você acompanhar uma parada em 30 anos, você analisar bem, ela já vai estar um pouco diferente. Não, óbvio que em 30 anos a gente não vai virar, sei lá, um peixe, não. Mas, tipo assim, se num período de, sei lá, de estudo de um paleontólogo de 50 anos que ele olha e fala assim, tá diferente isso aqui. Ou biólogo, eu vou falar biólogo, porque... Dá. Esse acompanhamento em curta escala de tempo é possível, mas é possível para seres muito simples. Né? Então, bactérias, vírus, né? Esses caras, você vê a evolução deles, assim, quase que de um dia para o outro. Por exemplo... Essas novas variantes do coronavírus, exatamente. Então, assim, a gente não consegue acompanhar em tempo real a evolução, por exemplo, de espécies como a nossa, porque demanda muitas gerações. Muitas gerações para você ter pequenas mudanças e se aquelas mudanças elas são vantajosas para aquela população que vão permanecendo. Isso é evolução. Entendi. Então isso leva muito tempo em seres que se reproduzem como a gente. Então, mas no caso de um vírus, que a reprodução é muito rápida, ou uma bactéria também, a evolução é muito mais rápida. E evolução, a gente tem que ter em mente que ela é mudança. Evolução, quando a gente pensa em biologia, evolução da vida, ela não é uma coisa que está melhorando. Né? A gente não está indo de um estágio pior para um estágio melhor. Nunca. Está só né? mudando. Só mudando. Então, tudo que nós temos vivo no planeta hoje são o ápice da evolução daquele grupo nesse momento.